Sobraci de EAD, a tecnologia da educação ao seu alcance. Olá, tudo bem? Eu sou Daniel Reutz e você está assistindo a uma videoaula sobre o programa operacional Windows 7. Os nossos objetivos são os de transmitir conhecimentos básicos sobre o sistema operacional Windows 7, como conceitos e aplicações básicas de hardwares e softwares. Conceito: o computador faz parte da vida de todos nós, já que muitas de nossas tarefas diárias se fazem através deles. Quando acionamos qualquer um desses dispositivos computacionais, várias etapas iniciais são executadas até que o computador esteja pronto para ser utilizado. A primeira etapa é chamada de boot, que ocorre com a identificação de todos os recursos conectados ao computador. Logo depois, vem a segunda etapa com a execução do software chamado de sistema operacional, que traz informações de como aquele computador deverá funcionar com os outros softwares que foram instalados. Pense no sistema operacional como um gerente que organiza, direciona e comanda as ações de uma empresa e de seus empregados. Nós temos, na atualidade, dois sistemas operacionais, que são mais importantes, no caso o Windows e o outro é o Linux. O Linux é um sistema operacional livre, ele é gratuito. Vamos assistir a um vídeo, uma propaganda da Linux. Este vídeo destaca a importância do software livre, dizendo que todos devem ser livres e devem ter as mesmas possibilidades. Vamos assistir então o vídeo. Personalizando a área de trabalho do Windows 7. Esta aqui é a área de trabalho do Windows 7. Nós temos aqui uns ícones que são atalhos para alguns programas que eu utilizo. Tenho também uma barra de tarefas que se coloca abaixo, no nosso computador, na nossa área de trabalho. E temos aqui o menu Iniciar. Como é que nós podemos personalizar a nossa área de trabalho? Nós podemos, primeiramente, colocar estes nossos ícones, esses atalhos, em locais diferentes, modificando a disposição ou o tamanho. Para isso, nós clicamos no botão direito do mouse, deixando o ponteiro do mouse sobre a área de trabalho. Então, eu clico com o botão direito e vejo que abre uma janela onde está escrito Exibir. Ali nós temos ícones grandes, médios e pequenos. Se eu selecionar ícones grandes, eu vou verificar que meus ícones mudam de tamanho. Eu, no caso, prefiro os ícones pequenos. Vê que ele fica mais limpa a minha área de trabalho. Posso modificar a posição destes ícones também. Eu posso colocar este aqui para baixo. Posso colocar ele em uma outra posição. Eu posso agrupar os meus ícones em locais que eu desejo. Se eu colocar, pressionar a tecla esquerda do mouse, tá? Eu posso selecionar um grupo de ícones e modificar a posição deles para um outro lugar no meu computador. Tá? Se eu quiser que a minha disposição de ícones na área de trabalho fique assim, eu clico então com o botão direito novamente e clico em atualizar. A gente vê que agora eles ficam assim, nessa posição definitivamente.
Também posso pedir que eles sejam alinhados, né? Alinhados à grade. Aí eu vou clicar aqui, selecionar, alinhar a grade. A gente viu que estava numa disposição que eles não estavam bem posicionados, um abaixo do outro, e que agora eles ficaram bem posicionados. E clico de novo com o botão direito, seleciono atualizar. Essa é uma das opções bem simples, né, de utilização de uma das ferramentas da área de trabalho para personalizar esta área. Posso ainda, por exemplo, ocultar estes ícones da minha área de trabalho. Então eu cliquei de novo com o botão direito e coloco lá, ó, estar selecionado mostrar ícones da área de trabalho, eu clico lá que eu não quero que eles apareçam. Eu prefiro trabalhar assim, porque daí eu vou então na minha barra de ferramentas, eu clico nesse botão e eu tenho todos os meus programas, os meus atalhos aqui. Também posso encontrar os meus programas clicando no menu iniciar sobre o ícone da Windows, né? E aí eu vou ter aqui todos os meus programas. É uma outra forma também. O que mais que eu posso fazer para personalizar a minha área de trabalho? Uma das coisas que eu posso fazer é modificar aqui, né, a aparência dessa minha área de trabalho. Eu posso mudar este fundo aqui. Então eu clico com o botão direito novamente e vou lá embaixo em personalizar. Clicando em personalizar, irão aparecer vários temas, né, que eu posso utilizar para modificar a aparência. E eu posso também escolher uma imagem, uma foto que eu desejo. Então eu vou clicar aqui, plano de fundo da área de trabalho. Clicando aqui, eu posso também procurar uma imagem. Clico aqui em procurar, e aí então vai abrir lá as possibilidades de onde eu tenho imagem. Eu vou entrar aqui em bibliotecas, em imagens, e aí eu vou ter as minhas pastas com as minhas fotos, as pastas com fotos e imagens que eu coloquei. Vou colocar aqui odontologia EAD. Ok. Vão aparecer todas as imagens que eu tenho lá nessa pasta. Eu, no caso, eu não quero que todas elas apareçam. Então, eu coloco limpar tudo. E depois eu escolho aquela específica que eu quero que apareça. E seleciono aquela imagem. Coloco salvar alterações. Mas antes disso, eu ainda posso fazer uma outra opção. De preencher a tela. De ajustar ao tamanho da tela, de estender, de colocar lado a lado ou de centralizar. Se eu clicar em preencher, vamos ver como é que fica. Eu vou salvar as alterações, eu vou lá observar como é que ficou. Preencher, ela fechou todo o espaço da tela, não ficou legal. Não dá para ler, não dá para identificar essa imagem. Eu volto lá então, né? Plano de fundo da área de trabalho, e vou colocar aqui, ó, centro. Vou salvar alterações. Vamos verificar como é que está. Agora sim ficou bem posicionado. Eu posso também fazer com que várias imagens elas sejam trocadas aqui, como uma apresentação de slides. Então, vou lá de novo, novamente, e seleciono lá de novo planos de fundo da área de trabalho. Estão lá as imagens, está aquela que eu selecionei. E eu quero que apareçam outras imagens. Eu quero que apareça, por exemplo, deixa eu ver, essa imagem. Também quero que apareça mais uma outra imagem, eu vou escolher, para que haja uma apresentação, uma espécie de apresentação de slides na minha área de trabalho. Escolher mais uma, vou escolher essa daqui, ó. Pronto. Já está posicionada no centro. Alterar a imagem a cada, vou colocar aqui, 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto. É importante saber que essa transição de imagens aqui, ela acaba ocupando
acaba desenvolvendo, né, prejudicando um pouco o desempenho do meu computador, porque ele exige que o meu processador fique trocando imagens de tempo em tempo. Então eu estou fazendo isso daqui só a termo de ilustração, porque eu particularmente não uso essa transição de imagens, justamente porque ela acaba consumindo um pouco, né, do meu processador. Mas digamos que eu coloco aqui 10 segundos, só para termo de ilustração, salvo, e vou verificar que a minha área de trabalho ela vai modificar. Então eu vou deixar ela assim agora nesse momento que nós estamos estudando. Tá? A gente já verifica, ó, ela modificou e ela vai continuar fazendo isso naquele tempo que eu programei, no caso de 10 em 10 segundos. Mas como eu não quero que ela fique assim, aí eu vou modificar até para que não tire a nossa atenção durante essa videoaula. Senão começa a modificar aquelas imagens, né? E aí a gente perde a atenção no foco principal da aula. Pronto. Estamos de novo na área de trabalho e vamos conhecer um pouco de outras funcionalidades, né? Vamos estudar um pouco sobre essa barra de tarefas assistindo a um vídeo da Windows e depois retornando então para fazer alguns comentários. Quando tá muito trânsito, você não procura sempre um jeitinho de cortar caminho? Então, com a barra de tarefas do Windows 7, você pode fazer a mesma coisa, só que com seus programas preferidos. Personaliza a ordem deles apenas clicando e arrastando o ícone, além de visualizar em miniatura as janelas abertas. Aí é só você escolher o que você quer usar. Assim como um GPS, ele te leva para o seu destino pelo caminho mais curto. Vamos tentar explicar um pouco mais, né, o que foi colocado nesse vídeo de orientação do Windows 7. Para essa situação, então, da explicação, eu devolvi para a área de trabalho os ícones, né, os ícones que são atalhos. Ela estava descrevendo que nessa barra de tarefas aqui nós temos a possibilidade de agregar com facilidade os atalhos, os programas que nós utilizamos ou até mesmo pastas de documentos, né? Então, por exemplo, como é que eu posso fazer isso? Se eu utilizo muito o Gmail, eu posso simplesmente clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ele, manter apertado este botão e arrastar este ícone até a área de trabalho. A gente vê que fica escrito ali, ó, fixar em barra de tarefas. Mas eu não desejo fazer isso, tá? Mas eu posso fazer, posso deixar aqui, aí sempre esse ícone sempre vai estar aqui. Outra forma de fazer isso é através do nosso menu aqui iniciar. Eu clico aqui e posso arrastar daqui também, né, um programa da mesma forma, mantendo pressionada a tecla esquerda, né, e arrastando até a minha barra de tarefas. Outra forma de fazer isso, que ela não explicou, tá, pode ser clicando com o botão direito sobre algum programa que eu tenho aqui no meu computador, né? Então aqui ó, eu vou clicar com o botão direito e aqui ele vai ter a opção, ó, fixar na barra de tarefas. É uma outra forma de fazer isso. Mas se eu quiser, por exemplo, que fique uma pasta aqui na minha barra de tarefas, eu posso clicar em bibliotecas e colocar uma pasta aqui específica para que eu não tenha que percorrer vários caminhos. Então, se eu trabalho todo dia, por exemplo, com algum tipo de documento, tá? Agora eu vou voltar ali para explicar melhor o que eu fiz. Entrei em bibliotecas, cliquei em documentos, né? E aqui eu tenho alguns documentos. Vamos dizer que eu tenho aqui na parte da odontologia EAD. Então eu tenho lá um documento importante que eu tenho com relação a apresentações e eu quero que essa minha apresentação
ela fique disponível para mim lá na barra de tarefas. Posso arrastar para lá e colocar também. Não precisa ser só um programa, pode ser também uma apresentação, um documento. Então aqui é outra, contatos de e-mails, por exemplo. Eu posso colocar os meus contatos de e-mails aqui direto. E aí eu não preciso percorrer todo esse caminho. Aquele caminho de ter que, por exemplo, entrar em bibliotecas, depois entrar em documentos, aí depois de entrar em documentos, entrar na pasta que eu desejo, e aí depois, então, selecionar o documento que eu quero. Essa é uma forma fácil e rápida de trabalhar. Agora eu vou, por exemplo, fazer aquele processo que eu fazia antes, de retirar esses ícones da minha área de trabalho, e vou mostrar aqui uma outra possibilidade que eu tenho também aqui no meu menu iniciar, que ela não explicou. Vocês estão vendo aqui que no meu menu iniciar eu tenho alguns programas. Eu coloco esses programas aqui porque são os que eu mais utilizo. Se eu quiser retirar algum programa desses aqui do meu menu iniciar, eu clico com o botão direito e coloco ali, desafixar do menu iniciar. Olha, ele desapareceu. Se eu quiser incluir um outro programa aqui, então eu pego, abro lá os meus programas e coloco aqui, por exemplo, eu quero que este programa da Sony, que é o SoundForge, ele fique no meu menu iniciar. Então eu clico com o botão direito e coloco lá, fixar no menu iniciar. Também posso fixar na barra de tarefas, que fica aqui embaixo, mas eu quero fixar no menu iniciar. Então eu clico aqui, vou fechar e posso ver que ele está lá. Já está lá o meu atalho para o SoundForge diretamente no meu menu iniciar. Para que eu não precise fazer aquele processo todo de entrar no menu iniciar em todos os programas, descer até lá embaixo, abrir a pasta da Sony para depois então encontrar o programa que eu quero. Vê que fica bem mais fácil. Quantos processos eu reduzi nisso, quantos procedimentos foram reduzidos para que eu pudesse fazer isso. Sendo assim, nos direcionamos para o encerramento de nossa videoaula, quando apresentamos o sistema operacional Windows 7 e algumas formas de personalização da área de trabalho. Espero ter sido útil, deixando por fim o meu e-mail para contato. Muito obrigado.